Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo do livro A Crise da Razão, trabalhando os três principais filósofos que vão questionar a noção de razão como um conceito absoluto e prático dentro da realidade humana. O primeiro filósofo que o livro traz é Arthur Schopenhauer. Ele foi um filósofo alemão conhecido como um filósofo da vontade e profundo crítico da filosofia kantiana. Célebre por frases como: para a maioria dos homens a vida não é outra coisa senão um combate perpétuo pela própria existência, também foi responsável por desenvolver um sistema metafísico, ateu e ético, onde teve grande influência do pensamento oriental, que o caracteriza como um filósofo pessimista. É engraçado pensar que durante o século XX, Schopenhauer foi deixado de lado e se tornou bastante ignorado dentro do mundo filosófico. De certo, isso magoava, já que foi reconhecido por sua obra após os 60 anos de idade. Porém, esses aspectos são apenas superficiais diante da importante contribuição filosófica que Schopenhauer deixou. Esta se encontrava exposta na sua principal obra, O Mundo como Vontade e Representação, publicado lá no ano de 1818. O ponto de partida desse texto vai ser a obra de Immanuel Kant, que, segundo Schopenhauer, constituía um divisor de águas na filosofia que lhe antecedeu, a partir de Descartes. Kant ele vai conceber a realidade de uma maneira dualista, entendendo dois principais aspectos que formam a realidade. O primeiro aspecto seria aquele passível de experimentação pelo homem, o mundo dos fenômenos que são, por assim dizer, as coisas tais quais como percebemos. Já o segundo aspecto seria aquele não passível de experimentação, a coisa em si incognoscível. Para Kant, a ciência é a chave do conhecimento, do mundo, da experiência, e ela não tem ação fora desse mundo. O que se encontra além dele, a coisa em si, seja o que for, jamais é passível de conhecimento. Schopenhauer compartilha dessa visão dualista, mas a critica ao mesmo passo, considerando que assim leva adiante a concepção kantiana. Para ele, a realidade também consiste em fenômenos experienciáveis, mas na prática não consiste apenas em coisas diferentes entre si. Para existir a diferença é preciso que exista tempo e espaço, mas o tempo e espaço são categorias que pertencem à concepção humana ao mundo fenômeno. Em última análise, a mente e a consciência do homem permite ver a representação da coisa em si. Esta, entretanto, não tem nada a ver com a mente ou com a consciência. É uma força impessoal que Schopenhauer chama de vontade. O filósofo emprega esse termo porque a vontade é a experiência direta mais próxima que podemos ter disso. É a vontade o motor de nossas vidas. É importante notar aqui que a coisa em si, segundo Schopenhauer, é incognoscível, mas é experienciável, no que ele também se afasta de Kant. Por outro lado, o filósofo se aproxima do pensamento oriental, hinduísta e budista, que pela via religiosa chega às mesmas conclusões que Schopenhauer chegou. O mundo sensível é apenas uma ilusão que mascara uma realidade única e transcendente. Nesse sentido, buscando um pouco da filosofia oriental, convém lembrar que Buda e Schopenhauer ambos eram ateus. Para os dois, essa realidade única, absoluta e transcendental eram respectivamente o vazio e a vontade. Para Buda, o homem deve esquecer e superar suas paixões e desejos terrenos para atingir a iluminação e escapar do sofrimento. Para Schopenhauer, este mundo é também uma ilusão e não devemos nos preocupar com ele, mas sim repudiá-lo. Contudo, Schopenhauer vê na arte a possibilidade de uma transcendência, em especial na música, que nos retira do tempo, do espaço e até do nosso corpo, resgatando-nos momentaneamente do suplício da existência. A visão de mundo de Schopenhauer é profundamente pessimista. Para ele, somos escravos dos nossos desejos. Mal satisfazemos um e outro surge, de modo que vivemos permanentemente insatisfeitos. Além disso, o mundo está repleto de injustiça e violência. A existência é, assim, uma fonte constante de sofrimentos.
Por outro lado, galera, apesar dessa visão sombria da existência, Schopenhauer apresenta uma visão da moral e da ética que se opõe à de Kant, aproximando-se do budismo e do cristianismo, chegando a dizer que se pode qualificar sua doutrina como uma verdadeira filosofia cristã. Então, qual seria essa postura, professor? Basicamente, aqui nós estamos falando do fundamento da ética de Schopenhauer. O fundamento não seria a razão, como pensava Kant. Muito pelo contrário, como nossos corpos são apenas uma manifestação fenomênica da unidade da coisa em si, somos todos indivíduos separados apenas na aparência. No fundo, tudo e todos são um só. E isso nos possibilita a identificação um com o outro, a compaixão e o amor em seu sentido mais lato. Já outro filósofo que também vai questionar a noção de razão vai ser um filósofo que quase passou despercebido de sua época, ou seja, que não teve muito impacto dentro do seu próprio contexto histórico, mas que mais tarde iria influenciar grandes nomes da filosofia como Nietzsche, Heidegger e Jean-Paul Sartre. Kierkegaard foi um pensador dinamarquês que se formou em teologia, mas que logo desistiu de sua vida como pastor luterano e virou filósofo. Nesse momento, ele passa a estudar a filosofia hegeliana, da qual logo mais ele também se afastou. Hegel, mesmo sendo o grande filósofo de sua época, Kierkegaard escolhe enveredar pela sua crítica e afastamento. A dialética construída por Hegel para Kierkegaard era muito abstrato, deixando de lado o que o filósofo chamava de mais importante para a filosofia, a existência e o indivíduo humano. Com essa postura, ele passa a inaugurar uma esfera da filosofia chamada de existencialismo, da qual seu posicionamento estava embasado em duas grandes estruturas, que era a liberdade de escolha e a busca por um propósito, que no seu entendimento, o homem era livre para decidir suas ações e definir a sua própria vida. Dito de outra forma, nós mesmos que atribuímos um sentido para a nossa vida. Mesmo diante da cultura, da história, da sociedade, nós que construímos os significados da nossa existência. Aqui é uma supervalorização do indivíduo perante a coletividade, da subjetividade diante da objetividade universal. Um caráter completamente contrário à noção construída por Hegel e ao seu sistema filosófico, que entende o indivíduo como participante de algo maior, universal, integrado ao chamado espírito absoluto. Outra crítica de Kierkegaard traçada contra Hegel diz respeito à postura hegeliana diante das decisões morais. Segundo Hegel, o contexto histórico que seria responsável por determinar as nossas escolhas, quando na realidade a vontade, a sua subjetividade que produz um julgamento que se desenvolveria em nossa liberdade de escolha. Somos completamente livres para decidir sobre tudo ao nosso redor, independente das forças que se comprimem em torno de nós. Mas pense comigo, somos completamente livres para escolher tudo, certo? Estamos libertos de todas as correntes de tradição, cultura, família, sociedade, das leis. Temos a liberdade para buscar a nossa felicidade. Mas aí eu pergunto, algum de vocês aí sabe como é que faz isso? Qual o caminho que se deve tomar para que possamos ser felizes plenamente? E isso deve ser algo que gere uma felicidade do indivíduo. Somos livres por nossas escolhas, mas também somos responsáveis por suas consequências. E então, professor, como eu resolvo isso? Bem, segundo Kierkegaard, a nossa liberdade diante da realidade não gera felicidade alguma, pois essa liberdade traz consigo uma angústia enorme que nos leva ao desespero completo. Ninguém vai escolher o que é certo ou errado para você, o que é bom ou o que é ruim. Então resta você tomar tamanhas decisões que poderiam impactar profundamente a sua vida. Começamos então a nos perder diante de tantas possibilidades e cientes da nossa enorme carga. Então sobra a nós mesmos decidirmos e nos responsabilizarmos diante da nossa vida, onde cada passo tomado aumenta-se o senso de culpa, ficamos angustiados em frente a uma tarefa tão desesperadora, algo que se aprofunda cada vez mais quando tomamos consciência de nossos atos. Então a nota ruim na prova não é culpa do seu pai ou da sua mãe, não é culpa do cachorro que comeu sua atividade ou da construção lá fora atrapalhando seus estudos. Segundo Kierkegaard, você e somente você é responsável pelo insucesso alcançado. Então, professor, diante de
tão grande peso. Como eu devo proceder para encontrar o sentido da minha vida, das minhas ações? Bem, Kierkegaard traça os possíveis modos de vida que o indivíduo pode construir para si na vida terrena. O primeiro deles seria a vida estética, o segundo a vida ética e o terceiro e último a vida religiosa. Tais modos também estariam indicando uma hierarquia que começaria em um plano de vida inferior, ou seja, o plano de vida estético, para um plano de vida superior, o plano de vida religioso. No modo de vida estético, o sujeito passa a focar em uma busca constante pelo prazer, sejam eles efêmeros ou banais. Logo, o sentido deste modo de viver aponta para uma vida que seria suportável e tal indivíduo só seria feliz através do deleite das coisas mundanas, como o ato sexual, o consumo de bebidas, de drogas, se colocar em situações de risco que inundam nossos corpos de adrenalina e assim por diante. Aqui fica claro que não há de fato um objetivo de vida para este indivíduo, que passa a se concentrar apenas em seus desejos imediatos, deixando de lado o outro ao seu redor e focando no vazio que a sua vida se torna. Já no modo de vida ético, o sujeito seria guiado por noções muito mais profundas sobre o que é certo, o que é errado, o que é justo ou injusto, havendo agora uma preocupação com o outro, trazendo para si noções como respeito, família, solidariedade, amigos e aprofundando-se nas esferas sociais e políticas. Logo, a postura diante dos problemas acaba se tornando completamente distinta do modo de vida estético, ao passo que se reconhece como alguém pertencente a um coletivo social, onde as suas ações podem de fato influenciar a realidade exterior a si. Já o mais alto e pleno modo de vida, segundo Kierkegaard, o modo de vida religioso, ele coloca o indivíduo numa posição de ser guiado e focado plenamente pela fé, havendo um encontro com Deus, alcançando as profundezas de si. Encontra-se um sentido de fato para a existência, preenchido pela consciência de que os prazeres mundanos não fazem sentido algum. A plenitude se encontra com o contato com o divino, produzindo um elevado grau de maturidade, alcançando também a verdadeira liberdade humana. Aí muitos de vocês podem pensar: professor, o que me permitiria viver uma vida superior? Bem, a única coisa que influenciaria aqui seria a sua escolha, a sua vontade como indivíduo que permite transitar entre a vida sem sentido para uma vida plena e congruente. A vontade que faz o homem se relegar a uma vida mundana, já que para si, diante da sua subjetividade, é o que traz algum sentido para a sua existência. Logo, não seria uma falta de formação, de consciência, não seria a falta de razão ou de um chamado divino, mas sim simplesmente a sua vontade de permanecer acorrentado a uma vida vazia, deixando de lado a razão como guia para uma vida plena. Não uma instrução que permita o sujeito ascender a um modo de vida melhor, mas apenas a sua vontade e o exercício da sua liberdade. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Ainda não terminamos o capítulo, tá certo? Então na próxima videoaula nós vamos continuar e concluir o capítulo 5. E para isso eu quero que vocês façam a leitura do capítulo 5 lá no livro 1B de Filosofia, tá certo? Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula.